Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje você vai aprender o Teorema de Tales. Por falar em Tales, Tales do quê? Tales de Mileto. E você sabe quem foi Tales de Mileto? Vamos lá contar. Ele foi um matemático, astrônomo, filósofo e comerciante, lá da época antiga, mais ou menos 625 anos antes de Cristo. Isso mesmo. E você conhece quais são as contribuições que Tales deixou para nós na matemática? O Tales foi considerado o pai da geometria descritiva, marca aí, descritiva, e ele contribuiu também para o avanço dos cálculos de razão e proporção, que são utilizados até o dia de hoje. Isso mesmo, olha quanta coisa, gente! Então hoje nós vamos estudar o teorema que ele deixou para nós. Então se você quer aprender mais sobre esse conteúdo, eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Já tem ideia do que é o Teorema de Tales? Então o Teorema de Tales diz pra gente assim, que toda vez que eu tenho um feixe de retas paralelas, Feixe significa um conjunto de retas paralelas, várias retas paralelas. Olha aqui na nossa imagem, nós temos aqui 3 retas paralelas, a reta R, a reta S e a reta T. A reta R paralela à reta S, paralela à reta T. Então veja que eu tenho ali representado 3 retas paralelas. Nós podemos falar então que é um feixe de retas paralelas. E o que elas têm ali? Estão cortadas por quê? Elas estão cortadas por 2 retas, reta U e reta V, que são chamadas de retas transversais, tá bom? E o que acontece? Toda vez que eu tenho então um feixe de retas paralelas que são cortadas por 2 retas transversais, elas formam segmentos proporcionais. Como assim, Gi, segmentos proporcionais? Bom, você está vendo aqui que onde houve o cruzamento da minha reta transversal com a minha paralela aqui, formou um ponto. E esse ponto eu chamei de ponto A. Aqui do mesmo jeito eu chamei de ponto B, aqui de ponto C. Do lado de cá, o mesmo caso, ponto D, ponto E, ponto F. Tá? Então você pode observar ali que eu tenho a formação de segmentos, tá? Mas antes de falar desses segmentos, você consegue observar nessa imagem no geral uma aula que nós já estudamos sobre ângulos? Isso mesmo, as relações entre os ângulos alternos e externos, os ângulos que são colaterais internos e externos, ângulos correspondentes, ângulos opostos pelo vértice. Se você assistiu esta aula, sobre ângulos, você está lembrando dessa imagem, tá? Porque aqui nós temos também, além de olhar para os segmentos, nós podemos ver ângulos. Não que os ângulos aí seja o foco da aula agora, tá bom? Mas só para mostrar para você que aqui tem a formação de ângulos, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a formação de um ângulo. E esse ângulo que se forma aqui é igual à medida desse ângulo que se forma aqui, que é igual à medida desse ângulo que se forma aqui, tá? Então, só para você perceber, eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo aqui e um ângulo aqui, que são ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho ângulos que são alternos internos, por exemplo, esse ângulo aqui e esse ângulo que forma aqui são ângulos alternos internos, tá? Mas só para mostrar para você, então, que aqui eu posso também ver aquele conceito lá de ângulos. E caso você queira revisar esta aula de ângulos, tá? Eu deixo a indicação para você, ok? E aí, gente, quais são, então, os segmentos que nós podemos obter aqui, então, no cruzamento dessas retas ali, tá? Uma coisa também que dá pra gente imaginar bastante aqui, vamos usar a imaginação aí, hein? É as ruas, né? As ruas de uma cidade, por exemplo, ó, não tem, ó, as ruas não se cruzam, ó. As 3 ruas aqui estão sendo cruzadas, sei lá, por 2 avenidas aqui. Vamos pensar assim. Acontece isso também. Inclusive, existem exercícios que falam, determina a distância entre o quarteirão, a distância da rua, tá? Então, a gente vai ver em outras aulas, nós vamos ver também exercícios aplicados, tá bom? Então, vamos conhecer mais o teorema aqui. Então, aqui eu tenho a formação de um segmento, que desse ponto até esse ponto, eu tenho então aqui o segmento AB.
e desse ponto a esse ponto, o segmento CD, tá? Da mesma forma que desse lado aqui, eu tenho o segmento DE e o segmento EF. Lembra o que é segmento de reta? Ah, não acredito que você não lembra. Segmento de reta é aquela parte da reta. Ele tem um começo e tem um fim, tá bom? Quer mais explicações sobre isso? Vai na indicação também que você tem acesso a esta aula, certo? Ah, gente, e mais uma coisa aí, já aproveita que você vai voltar lá, aproveita para se inscrever no canal da Giz e se você gostar da aula, deixa o seu joinha aí no final, tá bom? Ah, no final não, deixa já, colabora aí com a Giz. Então, gente, nós vamos fazer assim, lembra que eu falei? Toda vez que eu tenho, então, retas paralelas, como que é o nome mesmo? Feixe de retas paralelas, cortadas por transversais, né, gente? Eu tenho duas transversais aqui no caso. Eu tenho, então, segmentos que são proporcionais. E você lembra lá na abertura da aula que eu falei que ele contribuiu, então, para o avanço do cálculo de razão e proporção? Então, agora nós trabalhamos com a razão e proporção, porque como eu tenho aqui segmentos que são proporcionais, né, vamos trabalhar com razão e proporção. Então, vamos lá, chega de falar e vamos fazer, né, o que interessa. Então, aqui eu tenho o segmento AB, então, esse segmento AB está para o segmento BC. Ó, então, AB está para BC. Então, aqui é uma razão, tá bom? Forma-se uma razão. E também, se você quiser saber mais sobre razão, onde você deve ir? Acessar a aula na qual eu expliquei detalhadamente também sobre razão e proporção, ok? Então, voltando, o segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento DE está para o segmento EF, tá? Desde que isso aqui vai acontecer, gente, todas as vezes, né? Essa proporcionalidade aqui, desde que nós tenhamos aqui retas que são paralelas, tá bom? Ó, tá vendo isso aqui, ó? É muito importante marcar isso daqui então, tá? Então, nós temos retas paralelas ali. E aí, como que eu vou ter exercícios, por exemplo? Você vai encontrar exercícios que o segmento AB aqui, ele vai ter a sua respectiva medida, o BC, o DE, o EF. Eles vão ter as medidas e lógico que vai ter um termo desconhecido pra gente descobrir, não é? Então, aproveitando, vamos lá fazer exercício? Gente, agora então, olha o exemplo que eu trouxe, tá? Aplicado então à vida real. Ó, então aqui você deve imaginar, porque a matemática é muito bom imaginar as coisas, tá? Que nós temos aqui um condomínio, tá? Que vai começar a ser vendido os lotes, tá? Os lotes estão aqui, ó. Aqui tem um lote, ó. Aqui tem outro lote, todos irregulares. Aqui tem um lote, ó. Todos aqui tem um lote, tá? E aí eles vão começar a dividir esse lote para vender, certo? Aí eu fui lá, também quis comprar um lote para fazer, né, minha casa, para eu relaxar no final de semana, tá? Só que daí, adivinha que lote que eu quis comprar, gente? O lote que tem um lago aqui, ó. Esse mesmo, porque daí, né, dá pra ir pescar no lago, né, de tarde, certo? Ó, aí o que que aconteceu? Os donos ali desse condomínio, eles já tinham as medidas, ó. Eles já tinham a medida aqui desse pedaço aqui, né, do lote, dessa distância aqui. Eles já tinham a medida daqui, já tinham a medida daqui. Mas como eles não tinham muita tecnologia e tal, eles não conseguiram realizar a distância daqui porque tinha um lago bem no meio do caminho. Como é que ia passar com o lago de bote? Daí não ia dar. E foi daí que eles contrataram então a Giz para realizar os cálculos para eles, né? Porque daí eu vou aplicar a ideia de Tales. Tá vendo como é que Tales foi muito importante para ajudar a gente que não tem tecnologia a realizar esses cálculos? Olha aí. Então o que você aprendeu mesmo então do Teorema de Tales? Que toda vez que eu tenho um feixe de retas paralelas que são cortadas por duas transversais, o que acontece? A razão dos segmentos formados aqui nessa transversal está para a razão dos segmentos formados pelo outro lado da transversal. Então, quer dizer que esse pedaço aqui, onde vai ser composto um lado do meu terreno, eu vou chamar de X. É lógico, né, gente, que o X tem que aparecer na resolução dessas coisas aí. E aí, como que fica a montagem nesse exercício? Ó, aqui é o segmento AB, então ele mede 18. Agora a gente pode trabalhar direto com valor. Mas caso você queira colocar lá, então, para lembrar
o segmento AB está para o segmento BC, assim como o DE está para, ó, aqui é a razão de dois segmentos e aqui é a razão dos outros dois, para o segmento EF. Se você quiser fazer isso aqui, você pode, mas não precisa, já vai direto na conta. Ó, então o segmento AB mede 18. Então vai ser 18 está para 45, que é o segmento BC, assim como X, a X dando trabalho aí, hein? Devia comprar um sem o lago mesmo, né? Não era mais fácil? Está para 63, tá? Então aqui nós temos uma proporção. E como é que eu calculo então uma proporção? Eu multiplico então os termos aqui, ó, 45 vezes X e 18 vezes 63, tá? Nós multiplicamos então cruzado, multiplicação cruzada. Como é que vai ficar aqui então, gente? Vamos começar do lado do X? 45x é igual a 18 vezes 63. E aí, nós vamos fazer a conta aqui. 45x é igual a 18 vezes 63, que vai dar 1.134, ó. Tô até já sabendo a conta de cabeça, hein? Tá vendo como eu faço conta de cabeça? E agora, como é que eu faço mesmo? Porque aqui eu tenho uma equação, né? Agora, esse 45 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, nós teremos que x é igual a 1.134 dividido por 45. E aí, qual que é o valor do x agora? X vai ser igual a, vamos pensar, 25,2, tá? Então, a medida do terreno lá que eu quero comprar, de um dos lados do terreno que eu quero comprar, onde está o lago, ele mede, então, 25,2. Ah, gente, lembrando que as unidades de medidas aqui estão todas dadas em metro, né? A Giz escreveu as unidades de medida. Metros, ó. Metros e metros. Então, quer dizer que meu terreno ali, a distância dessa parte do meu terreno, mede 25,2. Então, você viu que aqui eu apliquei o Teorema de Tales, tudo relacionado com o quê? Razão e proporção, tá? E outro jeito, se você também quisesse fazer a conta assim, muitos preferem fazer direto, ó. Do 45 para 63, eu tenho que descobrir quanto foi o número, o multiplicador, vamos dizer assim. Para eu descobrir de quanto foi esse multiplicador, eu divido 63 por 45. Então, esse multiplicador foi de 1,4. Já fiz as contas para adiantar. 45, faz aí para conferir. 45 vezes 1,4 dá 63, tá? Da mesma forma, então, que se você fizer 18 vezes 1,4, vai dar o 25,2. Então, também é outra forma de você aplicar aí também mais rapidamente, não sei, a sua habilidade matemática, para resolver, então, esse tipo de situação. Certo? Então ajudou a Giz a resolver, então agora nós podemos ir lá pescar no laguinho da Giz. Combinado, gente? Mais um exemplo para você aplicar melhor? Vamos lá? Gente, agora eu não quero mais saber lá a medida do terreno, porque eu já comprei, né? Eu já medi, já sabia a medida lá que você me ajudou a resolver e já comprei. Agora eu tô construindo lá a minha casa, então. E aí eu quero fazer no meu escritório, lá no meu estúdio onde eu gravo aulas, uma prateleira. Olha minha prateleira, como que vai ficar. Eu tive que fazer essa prateleira aqui, essa inclinação aqui, porque se eu fizesse um pouquinho mais reto, ia pegar o cano d'água que passava por trás da parede. Aí imagina se furasse o cano d'água, né? Então eu tive que fazer ela nessa estrutura. Ficou modernona minha prateleira, né? Pra pôr os livros de matemática da Giz. Certo? Então olha a situação que eu trouxe agora. A prateleira, então, aqui da Giz, tá? Aí aqui eu já sei que esse segmento aqui, que vai de A até B, mede 30, o de B até C, 50, o de D até E, X, e o de E até F, 2x menos 12. Muita gente acha que, né, lá no outro exemplo do laguinho eu não citei isso, mas muita gente acha que esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Não é igual, gente, eles são proporcionais, tá? Esse segmento aqui é proporcional a esse. Quer dizer que desse para esse foi multiplicado por algum número. Então, eles não são iguais. Eles seriam iguais se essas duas retas transversais, elas fossem perpendiculares, elas fossem retas aqui, ó,
formando um ângulo de 90 graus. Aí seria igualzinho a medida daqui e daqui. Mas como tá inclinado, tá né? Ó a inclinação aqui da minha prateleira. Então, só para esclarecer essa dúvida que já me perguntaram aqui, é igual ali o valor? Não, perguntaram no primeiro exemplo já. Aí eu não falei, então eu tô especificando aqui agora, beleza? E aí, como que vai ficar a montagem então pra gente descobrir o primeiro valor de x? Como que fica? Então eu sei que esse segmento aqui está para esse segmento aqui, porque nós formamos uma razão. Então seria 30, ó, já vou montar a conta direta, não vou escrever mais. A está para B e B para C, tá? Então 30 está para 50 centímetros, né? Agora eu coloquei as unidades de medidas. Assim como eu tenho aqui x está para 2x menos 12. E aí, para eu resolver essa situação aqui, eu multiplico cruzado, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui 30 vezes 2x menos 12 igual a 50 vezes x. Então, observem que no momento que eu faço aqui essa conta de multiplicar cruzado, tá? Eu caio numa equação, certo, gente? E aqui nada mais, nada menos é a nossa famosa regrinha, né, gente? Multiplica cruzado, ó, pá, diretamente proporcional. Regras de 3 simples diretamente proporcionais. Caso você queira assistir a aula na qual eu expliquei também, eu deixo a indicação para você, aí você relembra esse conteúdo, tá? Ó, continuando aqui então, faço a distribuição, 30 vezes 2 são 60x, tá? E 30 vezes 12 vai dar menos 360, porque 3 vezes 12 é 36, coloco o zero aqui. Igual a 50x. Agora aqui na equação eu devo separar a letra de um lado e o número do outro. 60x menos 50x é igual a 360 positivo, tá? Aqui subtraindo vai ficar 10x igual a 360. E por fim eu faço a divisão. Então, x é igual a 360 dividido por 10. E quanto que é 360 dividido por 10? É 36. Então, o 36, gente, aqui que eu achei, é o valor de quem? É o valor do x. Então, esse x aqui, ele vale 36 centímetros. Tá bom? E como que eu descubro o valor dessa outra medida aqui da minha altura da prateleira aqui embaixo? Ó, 2 vezes x, então seria 2 vezes 36. 2 vezes 36, vamos fazer aqui para você perceber, né, o que eu tô fazendo, que vai aqui. 2 vezes 36 menos 12, tá? 2 vezes 36, 72. Tira 12, 60. Então, quer dizer que esse segmento meu aqui da minha prateleira vai medir 60 centímetros. Certo? Então, vejam que eu montei toda aqui a razão, né, entre os segmentos, resolvi multiplicando cruzado. Mas e caso você quisesse resolver, então, como eu falei aquela hora, esse segmento aqui é proporcional a esse. Esse segmento é proporcional a esse. Eu poderia, então, descobrir quem era a constante de proporcionalidade. Que número que eu tenho aqui, que é 50, que eu multipliquei por 50, que eu cheguei no 60, tá? Nesse caso, especificamente, desse exercício, não vai dar para fazer assim, porque você vê que dos dois lados aqui, nós temos a incógnita. Mas lá naquele primeiro exemplo do laguinho, dava perfeitamente. Eu peguei o número daqui, multipliquei pela constante de proporcionalidade e encontrei o número daqui, tá? E aí, que número que é esse? Você conseguiu identificar agora que eu sei o valor do x aqui, ó? De 30 para 36, eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 1,2. 30 vezes 1,2 vai dar 36. Então, se eu multiplicar 50 por 1,2, vai dar o meu 60, tá? Então, mostrando para você que existe essa proporcionalidade, tá bom? E em casos assim, onde tem a incógnita aqui, já fica um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Então, o que eu aconselho você? Monta aqui, então, a proporção. Monta a proporção, multiplica cruzado e acha o valor do x. Certo, gente? Então, aí você conseguiu descobrir a x, encontrar a medida da prateleira ali, onde eu vou colocar os livros de matemática pro estúdio, né? Para gravar as aulas para vocês. Certo, gente? Ó, então se você gostou da aula, de novo, a Giz vai pedir o quê?
se inscreve aí no meu canal, vai lá e ó, deixa o seu joinha se você gostou dessa aula. E não deixe de assistir as próximas aulas de teoremas de Tales, tá bom? Que aí eu vou trazer outros casos um pouquinho mais difíceis. Combinado, gente? Então não perca a próxima aula. Vejo você lá. Tchau e até mais!